depósitos e celeiros. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Susan Oliveira e juntos aqui nós compartilhamos, estudamos, aprofundamos na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada e em todos os ensinos e fundamentos que Ele, o Todo-Poderoso, deixou para cada um de nós. E sim, hoje nós vamos falar sobre duas palavrinhas que se assemelham muito, mas que no final das contas são bem diferentes: depósitos e celeiros. E para falar sobre isso, eu queria que você parasse um pouquinho para olhar para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua trajetória, desde os seus primeiros dias, desde a hora que você nasce até os dias de hoje. Nossa, Suzana, para que eu vou ter que olhar para tudo isso? Para você entender que quando a gente fala de depósitos e de celeiros, e quando a Bíblia, a Palavra de Deus, traz essas palavrinhas, traz algum ensino que também está relacionado a esse assunto, Deus está falando do nosso interior. Além de trazer uma visão ali do natural, daquilo que estava acontecendo no momento, nós podemos aplicar tudo isso para dentro do nosso coração. Pois é, desde quando a gente nasce, existem sentimentos, existem informações, existem ensinamentos que são depositados dentro de nós. E tudo isso contribui para que nós sejamos aquilo que somos hoje. Aquilo que você é hoje é resultado de quê? De tudo que foi colocado, guardado, depositado aí dentro de você, desde quando você nasceu. E é por isso que é importante nós olharmos para a nossa trajetória e para a nossa caminhada, porque às vezes a gente para e em determinados momentos da nossa vida nós olhamos para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente não é, para aquilo que a gente não conquistou, para aquilo que a gente não conseguiu fazer. E será que você já parou e já pensou assim? Talvez hoje você esteja pensando assim. Então, vem comigo até o final do vídeo para você entender tudo que a gente vai compartilhar hoje. Pois é, se desde o primeiro dia, desde o momento ali que eu chego nesse mundo até o dia de hoje, existem inúmeras situações, informações, sentimentos que são depositados dentro de mim, isso vai me fazer chegar a algum lugar. E é onde nós estamos hoje. Pode olhar onde você está hoje. Faz parte de tudo aquilo que foi depositado em você. E como essas duas palavras são muito parecidas, depósito e celeiro, dentro da nossa mente a gente pensa numa coisa só. Às vezes você pensa numa casinha, num armazém, num lugar lá de guardar coisas. E você não está errado em pensar assim. O nosso dicionário nos ensina que depósito é um lugar onde você deposita, onde você guarda coisas. E falando sobre isso e falando de cada um de nós, é verdade que nós somos depósitos. Sim. Ai, como assim, Susan? Eu sou um depósito? Isso mesmo. Você é um depósito de tudo que foi guardado desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. E aí, para a gente começar a entender o tema de hoje, nós precisamos discernir sobre o que é o celeiro. Ué, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Se a gente for na palavra, a gente vai ver que todos os versículos, que todas as passagens que trazem esse termo celeiro, ele vai falar de guardar mantimentos, provisões, sementes. E aí a gente começa a entender um pouquinho do tema de hoje. Depósito, eu vou guardar coisas, e celeiros, eu vou armazenar sementes. Eu não vou colocar simplesmente qualquer coisa lá dentro. Eu vou armazenar sementes. Para que serve uma semente? Para que seja plantada, para que possa germinar, para que possa crescer
e produzir novos frutos e novas sementes. E para a gente pensar um pouquinho mais, se no decorrer da nossa vida a gente pode ser comparado a um depósito, eu quero te fazer mais uma pergunta hoje. Se você parar e olhar para você e pensando no que a gente falou, depósito e celeiro, hoje você tá mais para um depósito cheio de coisas guardadas ou um celeiro onde existem sementes armazenadas? Coisas guardadas talvez você nunca vai usar. Fica lá empoeirado uma vida inteira ou não sei quanto tempo até que você se lembre daquilo que você guardou para utilizar em algum momento. Sementes num celeiro estão esperando o momento certo para entrarem na terra, para serem plantadas e produzirem algo. Se desde quando nós nascemos inúmeras coisas são depositadas em nós, será que no decorrer dessa caminhada da nossa vida, sementes também foram depositadas ou armazenadas em nosso interior? É isso que eu quero que você entenda, que desde o dia que a gente nasce até o momento de hoje, existem sim muitas coisas que são guardadas dentro de nós, e é para isso que a gente tem uma memória, para que a gente possa se lembrar de tudo aquilo que aconteceu. Mas eu tenho certeza e eu posso afirmar que em toda a sua trajetória, sementes, inúmeras sementes foram armazenadas no seu interior. E aí vem a pergunta final. O que é que você tem feito com tudo que está dentro de você? Você tem se tornado um imenso depósito empoeirado, cheio de coisas guardadas, ou você tem se tornado um celeiro, onde em meio a tudo aquilo que foi guardado dentro de você, você consegue selecionar as sementes e armazená-las para depositá-las em outras vidas. Olha só como faz diferença entender essas duas palavrinhas. Se você quer se tornar um celeiro que, conforme a palavra traz para nós, ele tem provisões, ele armazena mantimentos, ele tem sustento para as vidas, basta você enxergar as sementes que foram colocadas aí e começar a distribuí-las para as pessoas que passam pela sua vida. Porque no depósito só levanta aquela poeira, né? Então você só vê tranqueira, coisa ali que você nem sabe se foi usar. Mas no celeiro você vê vida, você vê novidade, você enxerga algo novo que virá. A partir de uma sementinha, muita coisa pode surgir. E a gente precisa desse entendimento e fazer essa análise interior. Eu quero me tornar um depósito ou eu quero me tornar um celeiro? Essa decisão cabe a você, independente de tudo que foi armazenado, depositado, guardado aí dentro de você, cabe a cada um de nós selecionar as boas sementes para distribuí-las para aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente vê pessoas que não passam de depósitos. Quando você começa a se relacionar com elas, elas não enxergam novidade de vida, elas só falam daquilo que foi ruim, elas não conseguem ver as coisas boas que aconteceram, elas não têm gratidão, elas não conseguem enxergar algo bom. Mas quando você fala com pessoas que decidiram ser celeiros, elas transbordam algo bom, elas transbordam vida, elas transbordam força, elas transbordam alegria. Por quê? Porque elas entendem que ali dentro delas estão armazenadas boas sementes para serem entregues às pessoas que vão passar por ela. E isso, queridos, é tão sério que a palavra de Deus, ela fala para nós lá
em Deuteronômio, no capítulo 28, quando chega ali naquele momento onde serão repassadas as bênçãos sobre o povo de Israel e a maldição se eles desobedecerem, Deus fala sobre os celeiros. E a palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 28, 8: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo e os teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará a terra que te der o Senhor teu Deus. Eu peguei só um versículo aqui, tem um monte de versículo para você aprofundar e estudar sobre esse tema. Mas olha para isso. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai encher o teu celeiro. E aqui a gente não precisa ficar pensando só naquilo que é natural, só naquilo que é financeiro, só naquilo que é a provisão física. Mas nós podemos e devemos enxergar que Deus está falando daquilo que Ele está colocando dentro de nós, da bênção que está sendo depositada em nosso interior e que em nós haverá abundância e que aquilo que a gente tocar abençoado será. Meu Deus, que tremendo nós olharmos para isso. E olha só, em contrapartida, quando a gente vai lá numa parábola que Jesus entregou para os seus discípulos, que está registrada lá no Evangelho, nos escritos de Lucas, no capítulo 12, Jesus vai falar sobre a avareza. E no capítulo 12, Lucas 12, verso 15, está escrito assim: então recomendou, Jesus está falando, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aqui, queridos, não vou me aprofundar nesse tema. Jesus vem relatando essa parábola, vem explicando, vai lá ler Lucas no capítulo 12, aprofunda, estuda a palavra de Deus, porque ela é necessária para nós. Mas eu quero que você entenda que quando a gente vive uma vida inteira só guardando, só retendo, que sejam coisas boas, que sejam coisas ruins, independente disso, se você só guarda, você está olhando só para você. É isso mesmo. Quando você só quer receber, quando você quer ser apenas um depósito, você está olhando de uma forma extremamente individual. E Jesus nos ensina que não é assim que nós devemos viver. Porque quando eu penso em viver como um celeiro, em armazenar sementes, eu não estou pensando em guardar aquela semente só para mim. Nessa parábola, Jesus fala para aquele homem: louco, você acha que se você juntar muita coisa vai ser o suficiente para tudo que você precisa? E se hoje te pedir a sua alma? Olha só, vai lá, lê o que Jesus escreveu, lê o que Jesus ensinou. Então, nós precisamos entender que as sementes que estão dentro de mim, dentro de você, elas estão em nós para serem distribuídas para outras vidas. Seja um celeiro que armazena vida e que distribui essa vida, que distribui a beleza daquilo que Deus fez no seu interior. Entenda que a partir de nós existem pessoas que serão abençoadas ou não. Depende daquilo que você vai entregar, daquilo que você vai colocar na vida delas. Não seja aquele que simplesmente deposita coisas que talvez nem serão utilizadas. Seja aquele que armazena sementes e distribui sementes para que vidas possam frutificar. E a palavra de Deus, ela é isso, queridos. Ela nos ensina com pequenas coisas, com pequenos detalhes. E Deus quer fazer de você aquele que vai distribuir sementes. Lembra da parábola do semeador? Existe um semeador, existe um Senhor que está entregando sementes. E de acordo com a terra dos corações, aquela semente vai frutificar ou não. Que a partir de hoje você possa olhar para a sua trajetória, para a sua caminhada e enxergar
todas as sementes que foram armazenadas no seu interior, que você possa separar essas sementes das coisas que precisam ser guardadas e que você entenda que essas sementes serão distribuídas para abençoar outras vidas e para levar a luz de Cristo que está em nós. Eu tenho certeza que Deus te chamou, que Deus te escolheu, bem assim como você é, que Ele pode te usar e que você, sim, vai se transformar em um celeiro para que vidas e vidas conheçam a luz, a verdade, o amor e a presença do nosso Deus. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e eu te encontro no próximo vídeo.